Deus poderoso. E eu estava com Isaías aqui, na Isaías 53, aqui em minha mente. Por isso que eu estava regozijando aqui, sabe? Como é bom quando você está pensando algo e o Espírito Santo vem e vivifica aquilo, né? Falando desse Deus tão grande, tão tremendo. É o 43, versículos 11, 12 e 13. Diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo o Senhor. O hino que nós cantamos, Ele quis me salvar, Ele quis te salvar. É uma ação de Deus. A tua salvação foi uma ação de Deus. Ele que quis, e Ele querendo, quem pode impedir? Deus bendito, nós sentimos, Pai, o calor da tua presença, sentimos o Senhor em nosso meio. Por isso te agradecemos, Pai. Obrigado por ter vindo. Oh Deus, receber o louvor desta irmã, o louvor deste irmão. Agora, enquanto meditamos na tua palavra, Senhor, que esta mesma unção agora, com a qual o Senhor expressou, venha agora operar maravilhas em nossas vidas, tanto aqui como esses irmãos que estão na internet. Nós te pedimos isto humildemente. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos e mantenha os vossos espíritos, as vossas atenções de pé, aceso aqui para alguns parágrafos e uma mensagem relâmpago aqui que vamos trazer. Na mensagem possuindo as portas do inimigo, vamos falar sobre a promessa, a fé de Abraão. Agindo eu, quem impedirá? Vê? A superação não é uma escolha. Você superar, nós superarmos cada dificuldade, não é uma escolha nossa, é uma necessidade. Nós precisamos superar, nós precisamos avançar. Há obstáculo no seu caminho, você não tem que escolher. Se eu agora o que eu faço? Eu volto, eu fico aqui? Não, nós não temos escolha. Não é uma escolha, é uma necessidade. Eu preciso transpor esse obstáculo. Amém? Eu preciso passar por cima. O profeta diz das ondas do barco, que diz assim: olha, nós vamos navegando e as ondas se levantam, e algumas delas você passa por baixo, outras você passa por cima, mas nós precisamos avançarmos nesta caminhada. E nós estamos avançando. O que define um vencedor não é como ele cai, mas é a maneira de como ele se levanta. Amém? Caiu, mas levanta e toma a direção outra vez. Aleluia! Ele não perde a direção. Não é como cai, mas é como levanta. E a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, e 7 vezes Deus levanta outra vez. Oh, a ação é de Deus, irmãos. Agindo Deus, quem impedirá? E se Ele determinou essa noite para a sua cura, quem vai determinar o contrário? Quem vai dizer que não? Se Ele quer nos abençoar, como tem nos abençoado, com esses louvores. Oh, irmãos, ninguém faz isso. O homem não fabrica. O homem pode fabricar emoção, o homem pode fabricar muitas coisas. Unção não tem como fabricar. A unção vem de Deus. Aleluia. Sabe por que a unção está aqui? Porque você trouxe ela da sua casa com você. Lá no trabalho, você está em comunhão com Deus. Na sua casa, cozinhando, lavando, passando. Você no trabalho, você está em comunhão. Você traz esta unção aqui. Grave isto, é como se levanta. Sabe qual é a maior vitória de uma pessoa? É ela começar tudo de novo, quando ninguém mais acredita nela.
Às vezes as pessoas estão contra você, isso não adianta mais. Você sabe que recomeçar é mais difícil que começar. Porque quando você começa, as pessoas acreditam em você. Eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar o fulano, coitado, porque faz tempo que ele vem lutando, tentando fazer tal coisa. Então, aí começou, aí depois acabou tudo. Fala, eu te ajudei, mas agora não ajudo mais não. Então recomeçar é mais difícil, porque você não tem mais a confiança das mesmas pessoas que você teve antes. Todavia, a Bíblia diz que a vitória, a bênção, ou a vitória, a glória melhor, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então a vitória é gostosa, é maravilhosa quando você recomeça de novo e chega ao topo do caminho. Quando nem a gente mesmo acredita às vezes, mas Deus acredita, Deus confia, Deus deposita tudo no Filho, porque Ele sabe que Ele é capaz. Ele depositou tudo em nós, irmãos. Ele confiou e depositou tudo em Abraão, tudo. Ele disse: Abraão, eu não tinha por quem jurar, jurei por mim mesmo. Então ele depositou tudo em Abraão. Ele confiou tanto em nós, que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer. Ele depositou tudo em você. Ele deu tudo que tinha em seu favor. Ele quer somente que nós hoje levantamos a cabeça e dizemos: eu creio, Senhor, do agir do Senhor. Eu creio no Teu poder contra esta minha enfermidade, quanto a esse meu problema. Eu creio. Ninguém acredita, mas você, as decepções, as ingratidões, as quedas que elas possam servirem para que você levante e olhe para frente. Sempre grava uma coisa: sempre depois de uma crise vem uma bênção. Depois de uma crise há uma tremenda de uma bênção. Depois de uma luta travada há uma vitória. Sim. E nós estamos aí na eminência. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito, porque a palavra de Deus, ela não é vazia, ela não é um conto de fada, ela é uma realidade. E Ele prometeu que vai fazer grandes coisas na vida de pessoas, de homens, de mulheres que crêem nele. D.L. Moody estava tão arrasado quando ele começou aquele avivamento. Lá aquela vez ele pregou um lindo sermão intitulado o que fareis, o que você fará, ou o que fareis com Jesus chamado Cristo. D.L. Moody pregou, o profeta também pregou. Ele pregou um sermão, eu esqueci o nome da rua que ele tinha a sua igreja lá numa esquina. E ele pregou um sermão no domingo à noite, e aquele sermão encheu, a glória de Deus encheu aquela casa. E ele então chegou no final do culto e disse assim: agora vocês vão todos para as vossas casas, e domingo que vem vocês voltem aqui para me responder o que vocês vão fazer com Jesus chamado Cristo. E o povo levantou, apertou a mão, foi embora. Deu um incêndio naquela cidade, naquela época, queimou toda a cidade, derreteu aquele prédio, e ele não teve mais oportunidade de encontrar as pessoas para dizer: o que farei com Jesus chamado Cristo. Eu disse: Senhor, todo o tempo agora que eu reuni mais uma vida, uma alma, duas almas, eu não vou despedir deles sem lhes dar a oportunidade para dizer o que eles vão fazer com Jesus chamado Cristo. Então um dia ele estava olhando assim para o horizonte, e decepcionado, arrasado, sem saber o que fazer, porque tudo que ele tinha construído, o prédio, a igreja, queimou tudo, e o povo dispersou da cidade, porque queimou toda a cidade. E ele sentado olhando, e a sua esposa estava ao lado dele, a Emma, era o nome dela, Emma. E ele disse assim: Emma, Deus pode e vai fazer grandes coisas por e através de um homem. Ele disse: e eu posso ser esse homem, uma vez que eu esteja nas mãos de Deus. Ele pode operar. Deus quer testemunhar para essa cidade que há um poder que Ele tem preparado para derramar através de um. E esse um pode ser você, esse um pode ser eu, esse um pode ser nós. Aonde formos, esparramar a chama do Espírito, o poder de Deus lá no trabalho, para dar sede nas pessoas.
Deus havia testado o patriarca, porque ele havia, parágrafo 9 da mensagem, possuindo as portas do inimigo. Porque ele havia dado uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, ele deseja estar certo de que esta pessoa é digna da promessa. Então eu não sou pouca coisa, você não é pouca coisa. Ele te fez uma promessa, então você é digno dessa promessa. Ele não ia prometer algo para você se você não fosse digno. Para o mundo você pode ser ninguém, né? Um ninguém, o João ninguém, o Zé ninguém, a Maria ninguém, o Paulo ninguém, para o mundo. Mas um ninguém para o mundo, ou um nada para o mundo, porém na mão de Deus, esse nada é tudo. O profeta diz que esse povo que é rejeitado é a nata de Deus. Antes dele cumprir o que ele disse, ou o que ele promete, então Abraão havia sido prometido que através de sua semente todo mundo seria abençoado. Todo mundo seria abençoado. Irmãos, quando Deus chamou Abraão e mandou ele olhar para os céus, deixa eu adiantar aqui, disse: Abraão, conta as estrelas. Senhor, não dá, são muitas, Senhor. Ele disse: assim será a tua descendência, e eu vou abençoar, operando eu, quem impedirá? Quem? Ele disse que ele teria um filho. Sabemos que Abraão é o pai da fé. Mas que fé é esta? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas Abraão ouvia a voz de Deus. As palavras do Senhor eram a base da fé de Abraão. E então, confiado nas promessas de Deus, ele direcionou toda a sua vida. À medida que o Senhor falava com ele, sua fé era alimentada mais e confiante mais, e se tornava forte. Vê? Aleluia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão não vacilou na promessa de Deus, através de incredulidade, mas foi forte, dando louvores a Deus. Ele não vacilou, ele não pensou: mas será? Como pode? Deus prometeu a Abraão: através da sua semente eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser pai de nações, e eu vou abençoar todo mundo através desse filho. E aí o filho nasceu. Nós sabemos a história. Passou-se 25 anos, e agora, depois que o filho nasce, que Abraão cresceu e levou o menino e desmamou o menino, e deu uma confusão no desmame do menino lá na festa, lá quando foi fazer a festa lá em Gênesis. Foi naquele dia da festa que deu uma intriga muito grande. Foi ali que Sara encheu o coração de ciúme e disse que era para Abraão expulsar Agar embora, porque ela não ia herdar. E tudo bem, Isaac cresceu, e depois, quando chegou uma idade, Deus voltou a falar com Abraão. E agora Deus falou assim: Abraão, sobe no monte que eu vou te mostrar, e eu quero que você leve Isaac e sacrifica para mim. E agora? E que fé? Aquele Deus que prometeu. E agora? O profeta disse assim: Abraão ia destruir a sua própria esperança. Quando a nossa fé está nele, nossa confiança está nele, não há barreiras. Por isso eu disse: não há obstáculo. Não é uma escolha, é uma necessidade. Eu preciso confiar mais em Deus. Eu preciso acreditar nesse poder sobrenatural. Eu preciso acreditar que eu estou aqui, não é porque eu sou bom, não é porque eu esforcei, não é porque eu fiz isso, é porque Ele me colocou aqui. Você está aqui porque Ele te colocou. Nós chegamos até aqui porque Deus nos sustentou. É para isso que Abraão olhou. Olha, eu não era nada.
Eu tinha 75 anos, as possibilidades tinham ido embora, era incapaz, era improvável que isso acontecesse, mas Deus fez acontecer, Ele pode fazer algo agora de novo. Se Ele me deu Isaac, Ele vai prover uma maneira. O Deus que te tirou do mundo, como cantamos, o Deus que te tirou do pecado, o Deus que te resgatou, que te justificou, que te santificou, Ele não vai te deixar perdido à beira do caminho. Ele vai te ajudar mais uma vez. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E então Deus chama Abraão. Abraão ouviu como sempre ouvia. Ele não confundiu. A razão podia dizer assim: essa voz é do diabo, porque Deus falou que você é pai de muitas nações. E como é que agora eu vou matar Isaac? Então, essa voz não é de Deus não, isso aí é o diabo. Irmãos, muitas vezes Deus requer algo de nós e nós não acreditamos, porque nós estamos vendo impossível, nós não estamos entendendo, eu não estou compreendendo, e nem vamos compreender os intentos de Deus. Não podemos compreender, nossa mente é muito limitada. Abraão ouviu a voz, levantou de manhã. A Bíblia diz que ele levantou, chamou 2 dos seus moços, abardou, arriou um jumento, ou 2 jumentos, pegou os moços, Isaac, arrumou a lenha, preparou tudo, e foi para um lugar que nem sabia onde estava indo. Deus disse: eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que ele caminhou o primeiro dia, ele caminhou o segundo dia, sem saber aonde estava indo. Isso é fé. Isso é crer contra a esperança. Isso é confiar em Deus. Isso é acreditar no sobrenatural. E ele caminhou um dia, caminhou 2, e o jumento com a lenha em cima, e ali vai Isaac, vai os moços. No terceiro dia, ele avistou o monte. Deus disse: é lá naquele monte. 3 dias de viagem, onde não havia civilização nenhuma. E ele chegou então, parou no pé do monte, um monte chamado Monte Moriá. E ele disse para os moços: vocês fiquem aqui, para os 2 moços. E tirou a lenha do lombo do jumento. E ele agora jogou aquela lenha nas costas. O sacrifício era dele. E Deus pediu para ele: vai e oferece para mim. Vocês estão entendendo? Abraão estava fazendo um sacrifício para Deus. Para Deus. Por isso que vale a pena. Ele não somou com 3 dias. Não foram perdidos. Aquela caminhada não foi perdido, porque foi para Deus. E o que fazemos para Deus não é perdido. Ah, sim, nós somos surpreendidos como fazemos aquilo que Deus pede. E como somos. Quando ele olhou, jogou aquilo nas costas. Talvez na hora, deixa eu aqui colocar um pouquinho do meu pensamento aqui. Quero fazer uma analogia disso aqui. Talvez o momento que mais ele fosse precisar dos jumentos era para subir a montanha com a lenha. Mas Abraão, ele disse: eu vou fazer um culto, o culto é meu. E ele falou assim: vocês fiquem aqui, vocês, usou no plural, e eu e o moço, nós vamos lá em cima adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. E depois que nós adorarmos, nós voltaremos a vós. Ele estava indo matar Isaac, mas nós vamos lá adorar e nós vamos voltar. Se ele estava indo sacrificar o moço, eu vou ali, você não espera aqui, que eu volto. Porque ele estava com a lenha para queimar Isaac, ele estava com o cutelo para sangrar Isaac. Mas ele disse: nós vamos e nós vamos voltar. A fé é o firme fundamento das coisas que espera e prova daquilo que não se vê. E lá, 3 dias de viagem, ele chegou, arrumou o altar, colocou a lenha, e a voz de Isaac, talvez Abraão dizia: Isaac, cala a boca, Isaac. As suas palavras me sangram. Quando Isaac perguntava: papai, alguma coisa está errado, papai. Ele era acostumado a sacrificar com o seu pai. Ele é acostumado a ver o seu pai fazer sacrifício. Ele dizia: papai, tem algo errado. O que foi,
meu filho? Nós apanhamos a lenha, nós apanhamos o cutelo, nós apanhamos o fogo, mas cadê o cordeiro, papai? Que pergunta! Papai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão arrumava força, depois de 3 dias de canseira, com um saco de lenha nas costas, me permita usar esse termo, ele buscava força e dizia: filho, Deus para si vai prover cordeiro. Deus vai prover um cordeiro para o sacrifício, meu filho. E lá eles foram caminhando, e quando chegou, que fez tudo, e Abraão, a Bíblia diz que Abraão, quando ele foi para cravar, o anjo bradou dos céus. Ele disse: Abraão, não faça isso, porque eu sei que você teme a Deus. Não faça. E quando ele olhou distante de alguns pés, a 3 dias da civilização, um cordeiro estava ali, bem próximo. Quem colocou aquele cordeiro ali? Quem colocou? Ele tem cordeiro para o seu sacrifício, irmã. Ele tem cordeiro para o seu sacrifício. Aleluia. Ele tem. Ele pode. Deus é maravilhoso. Abraão, eu sei que você teme a Deus. Eu sei que você teme a Deus. Eu vou parar. Que tamanho é o temor do seu coração? Quero que a irmã Rebeca e a irmã Áurea cante os seus hinos. E eu quero agora parar. Quero fazer essa pergunta. Você precisa de um cordeiro nessa noite? Ele vai prover um cordeiro. Eu quero orar nessa noite aqui, vocês que estão através da internet. A hora que Deus dirigir, eu concluo essa mensagem. Mas eu sinto a presença de Deus tão viva neste lugar. Elas vão cantar esse hino e você vai glorificar. E depois do culto, depois delas cantarem, eu quero orar. E você vai orar comigo. Nós vamos falar com o Senhor. E pedir. Na quinta-feira falamos aquilo que concordarmos aqui será feito. E você estiver necessitado, você na internet ou alguém aqui, nós vamos levantar um clamor aqui dentro, em favor de pessoas aflitas, oprimidas e angustiadas. Vamos ouvir as irmãs cantar. Você fica em espírito, louvando a Deus. Verdadeira alegria de um salvo não se explica e não tem comparação. Quem é eleito e também predestinado carrega a graça dentro do seu coração. É muito simples, porém sábios e entendidos não compreendem e jamais vão entender. É muito mais do que ser um religioso. É fé perfeita na palavra desse Deus. Eu sou feliz, mesmo diante de amarguras dessa vida, porque do fundo da minha alma irradia um sentimento de sincera gratidão, porque Jesus em uma cruz me concedeu essa alegria. Por isso hoje eu louvo noite e dia, até muito breve chegar lá em Sião.
desvanece, é passageira como chuva de verão. Em um minuto tudo isso desvanece, deixando apenas o amargor e a solidão. Mas para o salvo há outra realidade, que aqui no mundo nunca passará. A redenção um dia me foi ofertada, alegremente vivo sempre a cantar. Eu sou feliz, mesmo diante de amarguras dessa vida, porque do fundo da minha alma irradia um sentimento de sincera gratidão. Porque Jesus em uma cruz me concedeu essa alegria. Por isso hoje eu louvo noite e dia, até muito breve chegar lá em Sião. Eu sou feliz, mesmo diante de amarguras dessa vida, porque do fundo da minha alma irradia um sentimento de sincera gratidão. Porque Jesus em uma cruz me concedeu essa alegria. Por isso hoje eu louvo noite e dia, até muito breve chegar lá em Sião. Aleluias, aleluias, aleluias. Ouve ao Senhor. Vamos colocar de pé.